Saúdo os vossos irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou explicar para os irmãos hoje sobre uma passagem que se encontra aqui no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Abram por gentileza aí. Gálatas, capítulo 6, versículo 15. E diz assim a palavra de Deus: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para nós entendermos esse versículo, eu vou mostrar para os irmãos o futuro. O que Deus, Ele mostra no futuro. E o que realmente Deus, Ele quer, o que nós passamos no presente. Agora, nesse momento. Antes de acontecer o futuro, Deus, Ele mostra o futuro para que nós possamos entender o que nós temos que fazer no presente. O que Ele exige de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá para o futuro. Mateus capítulo 25. Louvado seja o Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 31. Confere por gentileza. Diz assim a palavra de Deus: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando enfermo e preso não foste ver-me. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então aqui está uma passagem relacionada ao futuro. Um dia que eu não sei quando vai acontecer, mas vai acontecer. E Jesus, ele mostra nesta passagem o que realmente ele quer o que nós façamos no presente. Ser uma nova criatura é isso, é amar as pessoas, é fazer o bem, é justiça que ele exige de nós. E aqueles que não fizeram irão para o fogo do inferno. Aqueles que fizeram o mal, que rejeitaram de fazer o bem, irão para o fogo do inferno. E aqueles que fizeram o bem irão para a vida eterna. Aqueles que amaram, aqueles que praticaram a instrução do amor, o mandamento de amar, de fazer o bem, de fazer a justiça, de buscar o reino dos céus e a sua justiça,
em primeiro lugar. Aqui nós vemos claramente o que Deus ele exige de nós lá no futuro, o que Deus ele exige de nós aqui no presente, o que Ele quer que nós façamos, o que Ele quer que nós pratiquemos, o que nós pratiquemos uns com os outros, que é o quê? O amor ao próximo. O amor ao próximo como a si mesmo. Porque esta é a lei e os profetas. Essa é a lei e os profetas. É a lei da qual os profetas falaram, da qual os apóstolos falaram, da qual Jesus Cristo falou, para que nós possamos praticar. Mas é só amor? É só o bem? É só a justiça? Não. A santidade também. A santidade está incluída naquilo que você faz, de ser santo, de não praticar o pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui, num outro futuro, vamos lá, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, para você entender melhor o versículo de Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Eu estou mostrando para você o que realmente Deus ele quer, o destino final de que realmente o que Deus quer, do que Deus mostra na palavra dele para nós fazermos. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, diz assim: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Para ser achado escrito no livro da vida, ele ensina a ser santo. Deus ensina a amar. São essas coisas que fazem você ser uma nova criatura diante de Deus. É isso o que importa. É isso o que tem valor para Deus. Não é ser praticante da circuncisão ou da lei mosaica. Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre a circuncisão, ele está citando um preceito da lei, apenas um preceito, dentre os mais de 500 preceitos. E ser praticante da lei mosaica não significa nada, da lei escrita. Nós não servimos mais na caducidade da lei, mas em novidade de espírito. E em novidade de espírito significa fazer o bem, significa ser santo. E o destino final para aqueles que não são santos, para aqueles que não se afastam do pecado, para aqueles que não fazem o bem, é este aqui, Apocalipse 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Você leu aqui no capítulo 20 que os mortos foram julgados conforme as suas obras, conforme aquilo que eles fizeram durante as suas vidas aqui nesta terra. O que você fez está sendo registrado. Está sendo registrado em outros livros. E abriram-se os livros, e os mortos foram julgados. E nesses livros está sendo registrado as suas atitudes, as suas obras,
o que você fez aqui nessa terra. Nesse momento está sendo registrado o que eu estou fazendo. Nesse momento está sendo registrado o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo, para que quando chegar naquele grande dia, Deus ele vai abrir os livros e você vai ser julgado, você vai ser retribuído por aquilo que você fez, por aquilo que cada um fez, cada um individualmente fez. Não é pelo que os outros fizeram, não. Você vai ser retribuído pelo que você fez. Se você praticou o bem ou se você praticou o mal, se você foi santo ou se você foi um pecador. E aqui nós vemos a verdade, o futuro. Nós entendemos, Deus ele mostra o futuro, para que entendendo o futuro, nós possamos realmente fazer aquilo que é da vontade dele no presente. Glória a Deus. Então nós vemos aqui, aí nós entendemos, Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 15. Pois nem a circuncisão, ou seja, ser judeu, ser praticante da lei judaica, ser praticante da lei mosaica, das leis de Moisés, nem a incircuncisão, não ser praticante também, não ser judeu, ou seja, ficar num estado neutro, não ser praticante, eu não quero ser praticante da lei mosaica, não, eu não quero ser dizimista, eu não quero guardar o sábado, eu não quero guardar o dízimo, eu não quero guardar as leis de Moisés, também não tem valor nenhum, mas sim o ser uma nova criatura, e ser nova criatura é isso, como diz aqui em Efésios capítulo 4, versículo 24, diz assim a palavra de Deus: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Em algumas versões está escrito: segundo Deus, foi feito em verdadeira justiça e santidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós aprendemos aqui, através da palavra de Deus, do que o apóstolo Paulo ensina para os Gálatas e para os Efésios, para o povo de Éfeso, o que realmente Deus ele quer que nós façamos. Qual foi a chamada que Deus ele fez a você? Né? Para que Deus ele chamou você? Para ser santo, para ser uma pessoa separada do mundo, separada do pecado, e para amar o próximo como a si mesmo. Para amar a Ele obedecendo os seus mandamentos, que é ser santo e amar as pessoas. Lá no futuro, você leu comigo o que vai acontecer com aqueles que não obedecerem a estas regras. Irão para o lago que arde com fogo e enxofre. Serão julgados conforme as suas obras, conforme o que as pessoas fizeram. Mas nós somos salvos pelas obras? Não. Nós somos salvos pela fé. Mas as obras, a fé, ela sem obras, ela é morta. Ela é uma fé morta, como diz aqui em Tiago capítulo 2. Vamos lá, em Tiago capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus: se um irmão, a partir do versículo 15, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, nem contudo lhes dardes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Aí diz assim, no versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta.
Então, não adianta você dizer que tem fé e não tiver amor. Não adianta você dizer que é seguidor das leis de Moisés e não ser santo, não praticar a santidade, deixar de praticar o pecado, a idolatria, a feitiçaria e outros pecados além disso. Não adianta você dizer que ama a Deus e praticar a iniquidade, porque o que você vai ouvir de Deus é: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno preparado para o diabo e os seus anjos. Na verdade, não foi nem preparado para você, mas por você não ter dado ouvidos à palavra de Deus, você estará indo para lá também. E os falsos profetas que ensinam mentiras, que praticam as mentiras, também têm um destino final. Aqui nós vemos aqui no futuro, o que é o futuro, o que vai ser o futuro desses falsos profetas que ensinam as mentiras, que ensinam regras e mais regras, né? Mandamentos sobre mandamentos, para as pessoas seguirem, o que na verdade, o que Deus quer é que elas sejam santas e bondosas umas para as com as outras. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 7. Mateus 7, a partir do versículo 15. O destino final desses homens que mentem, que praticam a mentira, que desviam as pessoas da verdade. Olha o que vai acontecer. A partir do versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. No versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esses que falam aqui para o Senhor são os falsos profetas. Você vê que está dentro do contexto dos falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas. É referente a esses homens que ensinam a mentira. Ensinam a mentira para as pessoas. E esses falsos profetas, eles terão esse destino. Porque eles disseram Senhor, Senhor, a vida toda. Expeliram demônios, fizeram milagres, mas contudo os seus nomes não estavam escritos, não foram escritos no livro da vida. Não estavam escritos no livro da vida. Fiquem contentes, não por expelir demônios. Fiquem contentes, não por fazer milagres. Mas alegrem-se sim, pelos vossos nomes estarem escritos no livro da vida. Porque esse dia vai chegar, em que Deus vai abrir os livros e vai julgar a humanidade. E se seu nome não estiver escrito no livro da vida, será horrível o destino que você vai ter. Será uma eternidade de tormento e nunca mais você sairá de lá. O tempo de se arrepender é agora, enquanto você está vivo, porque depois que você morrer, você não terá mais chance nenhuma. O seu destino
será o lago que arde com fogo e enxofre, conforme Deus ele fala na palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Voltamos lá para o texto central de Gálatas 6, versículo 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser a nova criatura. E continuando o texto, no versículo 16: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, ou seja, sendo santo e sendo justo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto aos mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém.